Oi, aqui é o Luigi do canal Luivene. Bom, esse primeiro vídeo do canal, eu não vou negar, eu tô bem perdido ainda de como gravar vídeos, mas eu queria começar ele explicando um pouco de qual que é a ideia do canal e enfim, por que que eu criei ele. O canal ele vai ser sobre Pokémon TCG, como obviamente quem tá assistindo esse vídeo provavelmente já sabe, porque devem ser pessoas que já me conhecem. Mas a ideia dele é não é ser um canal para iniciantes, porque eu sinto que eu não sou muito bom explicando, enfim, ensinando Pokémon TCG, mas ele é para ser um canal intermediário. Então, não é nem para iniciantes, mas ele também não vai ser nada de avançado. Ele é genuinamente um canal sobre uma pessoa que tá aí, começou a. Eu particularmente comecei há menos de um ano e tô aprendendo ainda sobre TCG e Pokémon TCG. Então, esse primeiro vídeo, ele vai ser um vídeo sobre o deck que eu pretendia usar num torneio MD1 da Cauda de Dragão aqui de Criciúma. E porque pretendia, é porque eu tô gravando esse vídeo pós-torneio, eu não conseguiria gravar ele antes. Mas eu usei realmente essa lista. Vai ser um deck de Gardevoir. Eu queria muito que o meu primeiro vídeo fosse sobre o deck de Joltik Box, que era o meu main deck, meu deck principal. Só que depois que eu tomei um pau no último torneio que eu joguei com ele, eu percebi que era melhor eu investir em algum outro deck. No caso, me dedicar a outro deck. Não porque eu não goste dele, mas porque eu sinto que ele tem algumas debilidades muito, muito claras, assim, que eu não sei como resolver ainda. Então eu investi em outro deck que eu já tinha montado, mas eu nunca tinha dedicado meu tempo a aprender ele, que é o deck de Gardevoir. Mais pra frente eu vou falar sobre o Joltik Box, eu provavelmente ainda vou jogar com ele, vou ainda testar algumas coisas, ou a versão de Zekrom, né, com Miraidon, enfim, um deck elétrico no geral. Eu vou testar, vou falar o que que eu vejo como debilidade, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu tenho testado com Gardevoir, o que eu testei e aonde eu cheguei e finalmente qual a lista que eu decidi usar nesse camp. Então eu vou separando aqui as cartas e vou falando um pouco sobre TCG e sobre o que eu tava pensando, enfim. Vou devaneando um pouco aqui com vocês. O deck de Gardevoir ele foi a minha escolha principalmente porque ele é um deck muito forte. Quem acompanha o competitivo sabe o quão ele é ridículo, assim, ele vem ganhando torneio atrás de torneio, inclusive foi o campeão mundial esse ano. Mas também porque eu acho ele um deck muito legal. Eu acho que não se incomodem com os proxies, eu tenho alguns proxies aqui para fazer dois decks, porque eu não vou comprar duas cartas, não faz sentido. Mas, como eu tava falando, eu também acho o deck de Gardevoir muito divertido. Eu acho que ele tem muitas coisas que são legais de fazer. E eu acho que ele tem. Eu sempre faço os decks pensando. Depois de Joltik, né? Que foi o meu primeiro, então eu só tava montando o primeiro deck. Todos os decks que eu comprei foram muito pensando em o que eu posso aprender com esse deck. Então eu montei Zoroark, que eu tenho testado um pouco. Eu montei Greensnell, que eu também tenho testado um pouco. Mas todos esses decks eu fico pensando, o que eu não aprendi com o Joltik que eu posso aprender? E daí isso entre estágio 2, manipulação de dano, todos esses conceitos que são muito importantes para o TCG. E alguns deles eu acabava não conseguindo aprender com o Joltik, eu aprendi outras coisas. Mas esses conceitos em específicos eu não aprendi. Porque, né, Joltik é um deck muito linear, é um deck muito rápido. O que é algo que me gerou algumas debilidades, algumas. Como é que eu posso dizer? Me gerou alguns vícios, eu acho que essa é a palavra. Me gerou alguns vícios enquanto eu me desenvolvi ali no TCG. Eu tô aqui separando todas as cartas que estavam presentes na minha primeira decklist e que vão estar presentes na decklist que eu realmente usei no torneio, né? O deck de guard ele não é assim muito
Você não tem como mudar muita coisa nele. Quer dizer, tem até tem, né? A não ser que você pode fazer um jelly guard. Você pode. Eu sei que tem um cara que roda com. Eu acho que é estádio animado. Inclusive, citar aqui o Bebeto, que foi é um youtuber. Se você gosta de conteúdos de TCG e tal, procura aí Bebeto. Bebeto TCG no YouTube. Que foi o cara que eu comecei a acompanhar e faz esse conteúdo de semanalmente tá aí postando os torneios que ele joga. E foi isso que me inspirou também a começar a gravar. Mas o Bebeto, ele jogou contra um cara que jogava com um estádio animado, que é um estádio que aumenta 30 de vida de Pokémon básico. E daí ele batia com Caldabrado no banco, dando 300 e tanto de dano. É insano. Mas acredito que não seja muito consistente. Quem sabe um dia eu teste. Me perdi um pouco aqui no que eu tava falando. Isso vai acontecer muito, podem ter certeza. Eu tenho TDAH. Isso vai acontecer. Mas a ideia hoje vai ser então mostrar a minha lista, entender o que eu mudei e entender o que eu pretendo continuar fazendo e as alterações que eu pretendo ainda fazer com o deck de Gardevoir. Eu espero que a qualidade do áudio e do vídeo esteja ok. Eu não vou negar, tá tudo muito improvisado ainda. O tripé que eu tenho é um Power Self tripé que eu peguei emprestado. O áudio ainda tá vindo direto do celular porque eu não tenho microfone. Então, muita coisa ainda tá improvisada. Eu pretendo melhorar um pouco a qualidade com o tempo e conforme for dando certo. E eu tô literalmente usando essa oportunidade de estar fazendo os vídeos aqui para aprender a editar. Então, a edição também não vai ser das melhores. Se você acompanhar o canal, você vai ver que muita coisa ainda pode ser melhorada. Eu separei aqui as cartas que, no geral, podem ser utilizadas no deck. Tudo que eu utilizei na primeira lista, que eu estava treinando e testando no live, em alguns treinos. E também o que foi efetivamente para a lista que eu usei no torneio. Então, eu vou passar aqui por elas e depois eu vou organizar elas todas. 2 Artisan, TM Invo, TM Evo, Pingente, Pegador, Super Vara, Maca Noturna, Doce Raro, Recipiente, Poffin de Colega, Bola de Ninho, Ultra Bola, Kícera, Arven, Pesquisa de Professores, Caixa Secreta melhora esse spec do formato de longe, Fezandipt, Freelish, Juba Sopro, Munkidori, Caldabrado, Driflon, Mil, Clefairy X da Lilian, Haltz, Kirlia e Asgardevoir. Então, explicar aqui o que eu usei no torneio e o que dá... Eu vou primeiro explicar qual foi a minha primeira lista, de onde ela surgiu mais ou menos. Então, 2 Gardevoir, tem 2 Kirlias, e daí tem 3 Haltz. Essa linha aqui eu não alteraria. Eu não sei se eu já vi alguma lista que altere essa linha de 2, 2, 3. Ela é muito boa, ela é necessária, não tem muito o que mudar. 3 Haltz é necessário, 2 Kirlia é necessário. Assim, não tem muito o que ser mudado nisso, sabe? É a linha básica para o deck de Gardevoir funcionar. E, sei lá, eu pelo menos não sinto necessidade nem possibilidade de se mudar isso. Depois de carta de apoio aqui temos Fezandipt, Clefairy X da Lilian e o Mil EX. Dessas 3 aqui, Fezandipt e Clefairy X da Lilian, eu entendo como assim inegociável, não dá para tirar nenhum dos dois. Fezandipt é o melhor apoio do formato. E a Clefairy EX da Lilian é tanto um bom batedor, quanto um apoio muito forte contra Raio Fúria e Dragapult. Principalmente Dragapult, que vem aparecendo mais, pelo menos na minha realidade.
Depois disso a gente tem os batedores principais do deck, Drifloon e Caldabrado, que são aí... o Caldabrado ele é inegociável, em todas as listas ele tá presente, ele é muito forte, ele é ridículo. Caldabrado é uma carta muito, muito forte. O Drifloon, ele é negociável. Dá pra você pensar em um deck de Gardevoir sem Drifloon. Inclusive, o campeão mundial jogava sem Drifloon. Algumas das listas jogam sem Drifloon, mas eu particularmente acho ele muito importante na minha realidade. Qual que é a minha realidade? Jogar contra Charizard. Tem alguns Charizards no meu, nas minhas liguinhas aqui. E também alguns outros decks, tipo Arcaludon Poison, pô, um deck com muita vida, pô, o próprio Dragapult também, sabe? Então eu não tiraria o Drifloon da minha lista no momento. Já pensei nisso, já testei algumas listas sem, e vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. Outra carta que tá na minha primeira lista é a Juba Sopro. Por quê? Medo de Freelish. Existia a possibilidade de eu jogar contra Freelish ou Espinhos Férreos EX. Então, o Espinhos Férreos EX também, a Juba Sopro é muito relevante. Como eu falei, esse não vai ser um vídeo para iniciantes, então não deve estar dando para ler ali o que a Juba Sopro faz, mas pesquisa aí, qualquer coisa, me manda uma mensagem que eu também oriento aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas cartas, pode deixar nos comentários. É bem tranquilo, eu vou estar ligado nisso. E daí, nessa minha primeira lista também tinha 3 Munkidores, que eram aí a linha de Munkidores que eu usava. Essa carta é ridícula, inclusive ela essa linha vai ser aumentada com o tempo. Vocês já vão ter essa informação na segunda lista aí que eu montei. São 4 Munkidores. E seguindo aqui para os itens, temos uma caixa secreta, 4 Ultra Bolas, 2 bolas de ninho, um Puffin de colega, 3 recipientes terrestres, um doce raro, 2 macas noturna, uma super vara e 2 pegador de contra-ataque, que eram aí a minha linha de itens. 4 ultra bolas e a caixa secreta é, assim, imprescindível. Ajuda no descarte, ajuda a puxar os pokémons, ajuda... Cara, caixa secreta é muito forte, meu Deus, esse item é ridículo, não é à toa que ele tá caríssimo, né? Mas é realmente muito forte. Tanto no começo do jogo, quanto se tu conseguir ele ali no mid-game também, é ridículo de forte. Puffin de colega, eu até já cogitei talvez tirar ele, mas daí precisa rodar com 2 bolas de ninho, e entre tirar uma bola de ninho e tirar um Puffin de colega, eu prefiro tirar uma bola de ninho e ainda ter a possibilidade do Puffin de colega. Então, uma dessas bolas de ninho vai sair, mas na primeira lista ela estava presente 2 cópias dela. Recipiente terrestre também é muito bom. Eu gostaria até de rodar 4, porque eu gosto muito desse item, eu acho ele muito forte em guard. Mas eu sei que é over e não vou fazer isso. Mas eu gostaria até de ter um a mais dele. Um doce raro, isso é uma das maiores debilidades que eu achei na primeira lista. Ter só um doce raro. Eu achei que eu não ia sentir tanto que eu tirei o primeiro doce raro assim, sem nem pensar nas possibilidades dele ser ruim, sabe? De ser ruim tirar esse doce raro. Mas eu senti muita falta de doce raro nessa primeira lista. Principalmente jogando contra decks agressivos, tipo o Dragadusk, sabe? Ou até mesmo Charizard, de às vezes tu não conseguir montar 2 Killia, conseguir montar só uma Gardevoir, e daí leva teu Gardevoir, tu tem uma Haltz ali no banco, tu não consegue evoluir porque tu não tem doce raro, tu já descartou, ou tu não tem acesso. Então, o doce raro é uma das coisas que eu quis modificar na segunda lista, por entender essas debilidades.
Essa linhazinha aqui de 2 macas, uma super vara, eu gosto muito. Não mudaria, pelo menos não no momento. Eu acho que ela é super válida, gosto muito dessa sequência. 2 pegadores de contra-ataque. Eu já cogitei deixar só um, porque como eu falei, eu jogava de Joystick, né? E Joystick acaba sendo um deck que é muito rápido. Eu acabava levando isso pra guard. Eu tô me monitorando e pensando se, né? Como jogar assim um pouco mais lento, enfim, fazer essas jogadas um pouco mais pensadas. Mas mantive 2 pegadores de contra-ataque, tinha na primeira lista. Mantive, já pensei em tirar pra colocar um boss que eu gosto, mas por enquanto não. E aqui linha de apoiador, 4 pesquisa do professor, 4 Quíceras, muito forte. Eu ganhei uma partida no torneio por causa delas. Vocês vão ver aí ao longo da semana, quando eu for postando as partidas. Então, é basicamente isso. 4 pesquisas, 4 Quíceras, 2 Arvens. Como eu tava falando do Bebeto, vou citar ele de novo aqui. O Bebeto tá jogando de guard também. E ele joga com 3 ou 4 Arvens. Porque ele levantou essa teoria de que é muito forte você garantir TM Evo e Poffin no primeiro, ou Caixa e TM Evo, enfim, no primeiro turno. Eu discordo um pouco. Eu acho que Arven é 2 mesmo. Eu acho que colocar 3 é da over. E é você abrir. É você ocupar espaço desnecessário, assim. É tipo, você tá peidando na farofa. Se você bota mais Arven. Eu acho que é isso que eu penso. Pelo menos na minha visão. Eu tô sentindo que se eu botar um Arven a mais, eu vou estar, tipo, me privando de poder do deck pra garantir ali um conforto no início. Que eu não acho necessário. Pelo menos não achei necessário. E lista de ferramentas. Temos um pingente da bravura. 2 pingentes da bravura. 2 TM Evo. Um TM Invo. E eu já vou colocar aqui também os 2 Artazons. E essa é a primeira lista que eu montei. Eu já vou deixar esse espaço aqui para agradecer ao Flávio, que me ajudou a montar essa primeira lista. É uma primeira lista inspirada no deck campeão do Mundial e também no deck anterior do último regional que foi streamado antes do Mundial. É um misto dos dois. Eu tentei dar uma aumentada na iluminação para ver se melhora um pouco a qualidade, enfim, deve ter dado uma mudada aí no vídeo. É basicamente isso que mudou. Deixa eu só verificar. Ah, tá. São isso aqui. E só botar aqui a linha de energia também. Eu tenho 7 energias psíquicas nessa primeira lista e 3 energias dark. Então era isso, a primeira lista. E daí, jogando um pouco, testando, treinando e conversando também, vendo um pouco do Limitless, o que estava jogando nos campeonatos online, inclusive indico muito fazer isso. Olhem os campeonatos online do Limitless. Eu fiz algumas alterações. E a primeira delas, que é uma carta que ela vai voltar na minha próxima lista, é a Juba Sopro. Por quê? Lembra que eu falei que eu provavelmente ia jogar... Eu acho que eu falei. Enfim, eu provavelmente ia jogar contra a Jelly ou o Espinhos Ferros EX. E isso não ia acontecer nesse torneio. A pessoa que joga disso não ia participar. Então, a primeira coisa que eu tirei do deck, que eu conseguia tirar para esse torneio, foi a Juba Sopro. Eu não achei ela necessária. Ela tem outras jogadas que dá para fazer com alguns outros. Tipo, por exemplo, você pode puxar uma Latias e deixar a Latias com 2 de recuo ali, porque você tira a habilidade dela. Tem algumas jogadinhas legais, mas eu achei que ela não era necessária. E olhando os vídeos tanto do Bebeto, quanto vendo as listas do Limitless e treinando um pouco, eu achei, assim, a melhor adição para esse deck, na minha opinião. E eu gosto muito dela, é a Freelish. Assim, essa carta é ridícula. E eu acho que ela desbalanceia algumas matches que são um pouco ruins pra guard. E ela transforma em matches muito melhores. Principalmente eu senti diferença na match contra Charizard. Cara, é ridículo. Você pode. Tipo, o cara leva
Caldabrado seu, você puxa a Freelish pra frente, liga 3 energias nela, move 60 de dano, mata um PJ do banco dele, recua, porque o custo de recuo dela é 3, e você bate de novo de Caldabrado, ou bate de Gardevoir, bate de Drifloon, bate de Munkidori. São jogadas, assim, muito boas com a Freelish que dá pra fazer, além de você ainda conseguir dar um item lock e melhorar um pouco a match, na minha opinião, contra o Dragapult, da Skinor. Você melhora um pouco por causa do item lock, eu sinto que dá uma ajudadinha. Embora na partida que vocês vão ver aí, provavelmente na terça, que é a segunda partida do torneio, isso tenha me prejudicado um pouco. Mas lá na partida eu falo um pouco mais sobre isso. Mas gostei muito da adição. Eu vou tentar manter a Freelish no deck depois das alterações. Mas, enfim. Outra coisa que eu quis fazer, que eu já falei ali quando eu tava falando da lista, foi adicionar um Hurricane a mais. E daí eu pensei, poxa, como adicionar um Hurricane a mais, né? O que eu posso tirar daqui? E daí tem algumas coisas que pensando em o que tirar e tal, e pensando nesse Hurricane, eu pensei, bom, tem 3 coisas que eu acho que dá pra tirar. Uma delas é uma bola de ninho. Eu acho que ela, entre os itens, é o mais tirável. A bola de ninho. Entre as ferramentas, o mais tirável seria uma TM Invo. E entre os Pokémons, a única coisa que eu cogitei tirar foi o Mew-EX. A bola de ninho, porque como eu já falei, ela acaba sendo a única coisa que dá pra você cogitar de tirar. E eu não senti falta dela em momento nenhum. Sério, em momento nenhum eu senti falta dessa bola de ninho que acabou saindo do meu deck. Eu provavelmente vou continuar jogando só com uma bola de ninho. E daí tirei a bola de ninho para adicionar o Candy. E eu tinha essas 2 cartas que eu podia tirar. E uma carta que eu tinha testado em simulador e no live, uma lista que eu tinha testado, ela rodava 4 Munkidores e 4 energias Dark. E daí eu optei por tirar tanto a evolução quanto o Mew-EX para adicionar uma 4ª energia Dark e um 4º Munkidori. E essa foi a lista final que eu decidi jogar aí o campeonato MD1. E foi com essa lista que eu decidi ir pro campeonato MD1 da Cauda de Dragão. Inclusive, mandar um agradecimento pro pessoal da Cauda de Dragão que me forneceu, inclusive, um tripé lá para poder gravar o vídeo. Me ajudou muito, muito obrigado, gente. Agradecer também aqui a minha namorada, que tá sempre me apoiando. E ao pessoal que tá aí sempre comigo treinando, enfim. Eu acho que é plausível deixar um agradecimento para vocês. E a quem tá vendo esse vídeo, muito obrigado pela atenção. Eu vou ainda mexer um pouco nessa lista, ainda tem algumas coisas que precisam ser feitas. Como eu disse, provavelmente eu vou enfrentar Freelish ou Jellicent no caso, ou Espinhos Férreos. Então a Caldabrado vai ter que voltar para essa lista. Mas por enquanto eu gostei muito dessa lista. Tem algumas coisas que eu vou pontuar durante a semana sobre o que deu certo, que eu não senti tanta diferença. E enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E esperem os próximos vídeos das partidas que foram jogadas nesse campeonato. Valeu!